Olá, pessoal! Aqui é a professora Fabiana e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de vetores de geometria analítica. Esta será a nossa terceira aula da unidade 1 do curso de vetores de geometria analítica. Bom, hoje nós vamos estudar a matriz escalonada reduzida. Lembrando que na aula 2 nós estudamos a matriz escalonada. Vamos relembrar inicialmente o que é uma matriz escalonada. Uma matriz escalonada atende duas condições. A primeira delas diz o seguinte: se a matriz possuir linhas nulas, essas linhas nulas elas ficam no final da matriz. As linhas nulas nunca antecedem linhas não nulas. E a segunda condição muito importante é o seguinte: quando você comparar duas linhas, a linha que está acima deve possuir o pivô em uma coluna que antecede o pivô da linha que está abaixo. Eu vou colocar um exemplo para isso ficar mais claro. Então, veja só. Aqui, nós temos linhas nulas no final da matriz e, comparando duas linhas, o pivô, que é aquele número não, é o primeiro número não nulo da linha, ele está antes, numa coluna que antecede o pivô da linha de baixo, que seria esse número 5, o pivô da linha 2, e o número 3 seria o pivô da linha 1. Vamos olhar aqui a letra C. A linha nula vem no final da matriz. A matriz pode ou não ter linha nula, como a letra A e a letra D não possuem linha nula. Agora, comparando as duas linhas, a linha 1 e a linha 2 da matriz do item C, todas as duas têm pivô igual a 1, e o pivô da linha 1 vem numa coluna que antecede a coluna do pivô da linha 2. Então, aqui nós temos matrizes chamadas de escalonadas. Esse exemplo 2.12 possui alguns exemplos que não são matrizes escalonadas. Note aqui que nós temos linha nula antecedendo linha não nula. E aqui no item B nós temos pivô da linha 1 e da linha 2 na mesma coluna. Isso não pode acontecer. E na letra C nós temos pivô da linha 1 depois, numa coluna que está depois do pivô da linha 2. Não pode acontecer também. E aqui na letra D nós temos uma linha de zeros antes de uma linha não nula. Bom, então relembramos o que é matriz escalonada. Então vamos voltar para o estudo de hoje, que são a matriz escalonada reduzida. Bom, a matriz será classificada como escalonada reduzida se três condições forem atendidas. A primeira delas é que a matriz seja inicialmente escalonada. Então, aqui no primeiro item, nós temos duas condições para serem atendidas, que foram as condições que nós relembramos hoje, certo? A segunda condição é que o pivô deve ser necessariamente igual ao número 1. E a terceira condição é que se o pivô da linha ocorrer na coluna K, os demais elementos da coluna serão todos iguais a 0. Bom, então, vamos falar novamente esse 3 aqui, vamos traduzir. Nesse item 3, está dizendo o seguinte: naquela coluna que tiver pivô, o pivô é o único número não nulo. Vamos ver alguns exemplos para isso ficar mais claro? Então, olha só. O exemplo 2.16 apresenta matrizes que são todas escalonadas reduzidas. Então, o item A, observem, o primeiro número não nulo de cada linha, que é chamado pivô, são todos iguais a 1. Onde existe pivô, na coluna que possui pivô, os demais elementos são todos iguais a 0. Item B. Aqui nós temos uma linha nula no final da matriz. Lembrando que, como a matriz tem que ser escalonada, onde que as condições da matriz escalonada estão entrando aqui? Aqui, ó. Se tiver linha nula, essa linha nula nunca vem antes de linha não nula. E comparando duas linhas, o pivô da linha anterior
venha uma coluna que antecede a coluna do pivô da linha posterior. Essas duas condições deviam ser atendidas no caso da matriz escalonada. O que acrescentou agora? Acrescentou que o pivô tem que ser exatamente o número 1 e na coluna que tiver pivô, o pivô é o único número não nulo. Observem. Aqui vamos para o item C. Olha, aqui nós temos uma linha nula no final da matriz. Nós temos a questão de comparar duas linhas, comparar a linha 1 com a linha 2. O pivô da linha 1 vem na coluna que antecede a coluna do pivô da linha 2. E quando você tem o pivô, os demais números são iguais a 0 naquela coluna do pivô. O item D também, nós temos aqui dois pivôs, os demais números são iguais a 0 e o pivô da linha 1 antecede o pivô da linha 2. Muito bem, agora o exemplo 2.17 mostra matrizes que não são escalonadas reduzidas. Então, veja só o que está falhando aqui. No item A, observem que a matriz ela é escalonada. Porque, olha só, nós temos aqui, comparando duas linhas, o pivô da linha de cima vem sempre antes. Nós não temos linha nula antes de linha não nula, porém, os pivôs são diferentes do número 1 e também existe número não nulo na linha que possui pivô. Além do pivô, tem número não nulo. Essa letra B, ela não é matriz escalonada porque o 3 e o 5 deveriam ser iguais a 1 e esse 1 aqui deveria ser 0. A letra C, ela não é matriz escalonada reduzida e nem é escalonada. Por que não é escalonada? Porque, comparando a linha 2 com a linha 3, os pivôs estão na mesma coluna. Então, inicialmente, ela nem é escalonada. Então, ela nunca poderia ser classificada como escalonada reduzida, uma vez que, para ser escalonada reduzida, a primeira condição é que ela seja escalonada. E a letra D não é escalonada reduzida, porque esse 2 não é 0. Ela é classificada como escalonada. Bom, ficou claro então que é matriz escalonada reduzida? Então, vamos seguir, né, pessoal? Bom, continuando com nossa aula, nós temos um importante resultado que diz que toda matriz é equivalente por linhas a apenas uma matriz escalonada reduzida. Este resultado, ele é muito semelhante com o resultado que nós vimos na aula anterior para matrizes escalonadas, porém lá uma matriz é equivalente por linhas a uma infinidade de matrizes escalonadas. O algoritmo que vai ser utilizado para a gente encontrar essa matriz escalonada reduzida equivalente por linhas a uma matriz dada se chama eliminação de Gauss-Jordan. E os seus passos são muito semelhantes aos passos da eliminação de Gauss que nós aprendemos na aula passada. Bom, então vamos lá. O primeiro passo é identificar, a partir da primeira linha, a primeira coluna não nula. E nós vamos supor que essa coluna seja a coluna J. A partir daí, nós vamos observar o topo dessa coluna, que é o elemento A1J. O topo da coluna deve sempre ser diferente de 0. Se esse topo for igual a 0, nós devemos escolher alguma linha para fazer a permutação com a linha 1. Tudo isso para garantir que o topo da coluna, que está lá na linha 1, seja diferente de 0. Em seguida, como agora nosso pivô tem que ser sempre igual a 1, se esse topo, que vai ser o pivô da linha 1, for diferente de 1, nós vamos efetuar uma divisão para transformar esse número em 1. Tudo bem? Agora, nós vamos cuidar de zerar abaixo do pivô, com as operações, que é somar a uma linha o múltiplo de outra linha, que você vai sempre
escolher esta constante que multiplica a L1 de acordo com o número que você quer zerar. Bom, agora vamos iniciar o segundo ciclo do algoritmo. Então, nós vamos identificar, a partir da linha 2, a primeira coluna não nula. Vamos supor que essa coluna seja a coluna J. E agora nós temos que garantir que o elemento localizado lá na linha 2 e coluna J seja não nulo. Se ele for nulo, ou seja, se o topo dessa nova coluna que nós estamos identificando, se ele for nulo, nós vamos escolher uma linha abaixo da linha 2 para fazer a permutação com a linha 2. Uma linha que tenha elemento não nulo na coluna J. Então, suponha que você fez essa permutação, se for necessário, né? E agora você vai olhar para o elemento que ficou lá no topo, que é o elemento A2J. Se ele for diferente de 1, o que você tem que fazer? Transformar em 1, efetuando uma divisão. Multiplicar a linha por uma constante não nula, que é uma operação elementar. A constante não nula vai ser uma fração que torne aquele número igual a 1. Basta você fazer 1 dividido pelo número que está lá, que é o número diferente de 1. Feito isso, o próximo passo é zerar abaixo do pivô, que é este pivô que nós acabamos de transformar em 1. A parte de zerar abaixo do pivô é feita somando a uma linha o múltiplo de outra linha, e você sempre vai utilizar como constante o oposto do número que você quer zerar. Feito isso, você concluiu mais um ciclo do algoritmo. E você vai repetir esse processo do 5 até o 8, vai repetir para as próximas linhas. Então, a próxima linha seria a partir da linha 3, né? Então, a partir da linha 3, qual que é a primeira coluna não nula? Observa o topo, se é diferente de 0. Depois, observa se é igual a 1, transforma em 1 e zera abaixo. E vai continuar esse processo até o final da matriz, que é a linha M. E feito isso, a gente terminou o algoritmo. A matriz obtida vai ser classificada como matriz escalonada reduzida. Vamos ver como isso funciona na prática? Então, olha só, no exemplo 2.18, nós queremos encontrar uma matriz escalonada reduzida equivalente por linhas à matriz A. Então, a partir da linha 1, a primeira coluna não nula já é a coluna 1. O topo da coluna já é igual a 1. Resta agora zerar abaixo desse número 1 que está aqui, que se chama pivô. Lembrando, vou ficar repetindo sempre isso. Pivô é o primeiro número não nulo da linha. Para zerar este 2 que está na linha 2, a operação que nós vamos aplicar é linha 2 menos 2 vezes linha 1. Essa operação vai ser aplicada desde o primeiro número da linha 2 até o último, na linha toda. Depois, para zerar este 2 da linha 3, vamos aplicar a operação linha 3 menos 2 vezes linha 1, e o resultado vai ser essa matriz que nós estamos vendo aqui. Mas eu vou fazer os cálculos com vocês para a gente entender direitinho como isso funciona. Então, vamos fazer inicialmente o cálculo da linha 2, que é linha 2 menos 2 vezes linha 1. Então, olha só, nós vamos fazer esse cálculo com os elementos correspondentes. Então, linha 2, eu vou colocar aqui abaixo, então, é o número 2 que está sendo usado aqui na linha 2. Menos 2 vezes, quem está na linha 1? Esse número 1. Então, vezes 1. Que vai ficar igual a 0, que é esse número que nós estamos vendo aqui. O próximo cálculo é com esses dois números. Então, 1 menos 2 vezes 1, que vai ser igual a menos 1, que é esse número que nós temos aqui. O próximo cálculo é com 4 e 1. Então, 4 menos 2 vezes 1. Então, 4 menos 2 dá 2,
que é este 2 que nós temos aqui. E agora, 20 e 10. Então, 20 menos 2 vezes 10. 2 vezes 10 dá 20. Então, o cálculo vai ficar igual a 0. Então, nós terminamos os cálculos com a linha 2. E agora, vamos para o cálculo da linha 3. Então, linha 3 menos 2 vezes linha 1. Então, vamos lá, ó. Esse 2 com esse 1. Então, linha 3 é 2 menos 2 vezes 1, que vai ser igual a 0, que é esse 0. Agora, 3 e 1. Então, linha 3 menos 2 vezes linha 1. Então, nós temos 1, que é esse daqui. Em seguida, 5 e 1. Então, 5 menos 2 vezes 1, 5 menos 2, 3, que é esse daqui. Agora, eu estou aqui. 25 menos 2 vezes 10. 2 vezes 10, 20. Então, 25 menos 20. Então, nós temos esse 5. Terminamos os cálculos da linha 2 e da linha 3. Agora, quer dizer que nós concluímos um ciclo do algoritmo, que é colocar o pivô na linha 1 e zerar abaixo dele. Próximo passo é repetir esse processo de colocar o pivô, transformar em 1 e zerar abaixo. Só que é a partir da linha 2 que isso vai acontecer. Então, observe essa matriz que nós encontramos e identifique a primeira coluna não nula, a partir da linha 2. Então, a partir da linha 2, é como se você esquecesse que existe essa linha 1. Então, a partir da linha 2, a primeira coluna não nula está aqui. O topo dela tem que ser exatamente 1. Para que ele fique exatamente igual a 1, a gente aplicou uma operação, ó, de multiplicar por menos 1. Então, vamos lá. A operação de multiplicar a linha 2 por menos 1 deu origem aos números menos 1 vezes menos 1, 1 positivo. Menos 1 vezes esse 2, 2 negativo. Menos 1 vezes 0, 0. Muito bem, então agora nós temos o pivô da linha 2. Qual é o próximo passo? Continuando, o próximo passo é a gente zerar os elementos diferentes do pivô. Então, este 1 e este 1 vão ser zerados usando a linha 2, que é a linha do pivô. Eu vou circular aqui apenas o pivô agora, para a gente mostrar aqui a operação. Então, olha só, na L1, nós vamos fazer L1 menos L2, para zerar esse 1. E na L3, vamos fazer L3 menos L2, para zerar esse 1. E essas duas operações vão dar origem a essa matriz, e nós vamos obter esses valores juntos. Então, vamos lá. A operação realizada na L1 é L1 menos L2. Então, olha só. L1 menos L2. Presta atenção numa coisa aqui, pessoal. Eu sempre vou escrever primeiro a linha do elemento que a gente quer zerar. E são esses números da linha 1, no caso aqui da primeira operação, que eu vou colocar primeiro. Aqui é a mesma coisa, eu vou escrever primeiro a L3, porque a operação é somar o múltiplo, somar a uma linha o múltiplo de outra linha, você vai trocar a LR por LR mais KLS. Essa operação aqui tem que ser obedecida. Então, ó, se você vai substituir a LR, é a LR que vem primeiro. Isso dá diferença, viu? Eu não posso fazer, por exemplo, diferente de L2 menos L1, porque senão os sinais vão sair todos diferentes. Então, vou substituir com vocês, ó. 1 menos 1 é igual a 0. Ah, não é esse o primeiro elemento, né? O primeiro elemento, eu vou circular só o pivô aqui por enquanto. O primeiro elemento tá aqui, né? Começa no início da linha, tá? 1 menos 0 é igual a 1, que é esse 1 que está aqui. Depois, esse com esse. 1 menos 1 é igual a 0, que é esse 0. 1 menos 2 vai ser igual a 3, que é este daqui.
E por último, 10 menos 0 é igual a 10, que está aqui. Agora, assim, ao invés de circular o pivô, eu vou fazer só uma marquinha aqui, ó, que na linha 2 que está o pivô, tá? Agora, o próximo cálculo é L3 menos L2. Então, vamos lá, L3 com L2. Então, 0 menos 0, que é igual a 0. 1 menos 1, que é igual a 0, que é esse. 3 menos 2. Faça o joguinho de sinal. Então, 3 mais 2, 5, que é esse daqui. E 5 menos 0, que é esse 5. Então, nesse passo, nós concluímos, identificamos essa matriz que correspondeu a você colocar o pivô da linha 2 e zerar os demais elementos da coluna que contém pivô, certo? Agora, nós concluímos mais um ciclo do algoritmo, concluímos com isso o ciclo 2. Vamos começar o terceiro ciclo. No terceiro ciclo, qual é a linha que nós devemos observar? É a linha 3, não é mais a linha 2, como estava sendo aqui. Agora, você vem para a linha 3 e você vai observar, no caso, eu vou observar com a matriz que eu obtive, que é essa, né? Então, a partir da linha 3, qual é a primeira coluna não nula? Acontece aqui, nesse elemento. Ou seja, quando eu iniciar o terceiro ciclo, que é o que eu estou fazendo agora, você não vai ignorar apenas a linha 1, vai ignorar também a linha 2 e vai olhar o restante da matriz. Então, a primeira coluna não nula é esse número 5. Ele é diferente de 0, porque ele é o não nulo, né? Mas ele é diferente de 1. Nós vamos, então, fazer uma operação, que é dividir por 5 para transformá-lo em 1. Então, fizemos isso, dividiu por 5. O outro número também era 5, então o resultado também foi igual a 1. Agora, pessoal, vou circular o pivô, ó. Nós estamos aqui. Nós estamos no passo que você tem que zerar os elementos diferente do pivô, que está naquela coluna do pivô. Então, nós vamos zerar o 3 e nós vamos zerar o menos 2. Olha, para zerar o 3, sempre você vai usar no processo de zerar a linha do pivô. Por isso que aqui tá com L3, certo? Então, a operação que você vai aplicar para zerar esse 3 é L1 menos 3 vezes L3. Lembrando que o L3 vale 1 nessa posição. Depois, para zerar esse menos 2, o cálculo vai ser L2 mais 2L3. Aqui ficou mais, porque aqui é menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 2 vai dar 0. Vamos fazer juntos, então, e o resultado vai estar aqui nessa matriz. Então, vamos lá. Os primeiros cálculos, L1 menos 3 vezes L3. Então, eu vou trabalhar, ó, com a L1 e com a L3. L1 vale 1, menos, eu tô aqui com esses dois números inicialmente, ó. 1 menos 3 vezes 0, 1. Tô jogando o resultado na L1. 0 menos 0, 0, tá aqui. 3, coloquei 0 menos 0, era 0 menos 3 vezes 0, né? 3 menos 3 vezes 1, 0, que é esse 0. 10 menos 3 vezes 1, esse 7. Ok? Confere? Agora, as últimas operações, L2 mais 2, mais 2L3. Então, agora, vamos lá. Nosso pivô tá aqui. L2, eu vou trabalhar agora com a linha 2 e com a linha 3. Então, L2 com L3, 0 mais 2 vezes 0, esse 0. 1 mais 2 vezes 0, esse 1. Menos 2,
mais 2 vezes 1, 0, que é esse 0. E 0 mais 2 vezes 1, esse 2, certo? E feito isso, você concluiu mais um ciclo e é o último ciclo, porque não tem mais nenhuma linha. Então, note que você colocou o pivô e zerou os demais termos. Então, observem uma boa análise que você pode fazer é olhar onde estão os pivôs. Agora eu tenho aqui, ó, em cada linha tem que ter um pivô. Cada linha não nula, porque o pivô é o número não, o primeiro número não nulo da linha. Os demais elementos são iguais a 0. Ó, então, aqui está a nossa matriz chamada escalonada reduzida e a matriz equivalente por linhas à matriz dada, que é a matriz A. Tudo bem? Bom, vamos continuar com o nosso estudo. Então, agora aqui no exemplo 2.19, vamos fazer a mesma coisa, encontrar uma matriz escalonada reduzida equivalente à matriz A. Então, começando, ó, identifique a primeira coluna não nula a partir da linha 1. Então, você vem aqui coluna por coluna e vai julgar se ela é não nula. Então, essa primeira aqui é uma coluna não nula, porque ela possui elementos diferentes de 0. Então, já começamos aqui logo na primeira coluna. O topo dela é nulo? Sim, é nulo. Então, ele não pode continuar igual a 0. Então, você vai ter que escolher uma linha para fazer permutação com a linha 1, e no caso aqui nós escolhemos a linha 2. Poderia ser também a linha 3, porque lá na linha 3 também possui um número diferente de 0. Então, fazendo o cálculo aqui da permutação com a linha 2, esses elementos da linha 2 vão ocupar a linha 1 e os elementos da linha 1 vão ocupar aqui a posição da linha 2. Então, feito isso, você vai agora olhar para esse primeiro número não nulo da linha 1 e vai transformá-lo em 1. Então, esse 2 aqui, ele precisa ficar igual a 1. A operação que vai garantir isso é a multiplicação por 1 sobre 2. Então, vou multiplicar a linha 1 por 1 sobre 2. Olha aqui os resultados, ó. 2 dividido por 2, 4 dividido por 2, menos 10 dividido por 2, 6 dividido por 2, 12 dividido por 2 e 28 dividido por 2. Então, agora você garantiu o pivô da matriz escalonada reduzida, porque o pivô tem que ser igual a 1, né? Essa matriz que eu nem posso chamar ainda de escalonada reduzida, só no final do processo que ela vai ser classificada como escalonada reduzida. Qual é o próximo passo? O que acontece quando você coloca o pivô e transforma em 1? Tem que zerar os demais elementos da coluna. Esse aqui da linha 2 já é 0. Falta eu zerar esse 2. Vou repetir aqui a matriz para ficar mais fácil a gente analisar. Então, olha só. Está aqui o pivô e nós vamos zerar esse número 2. Então, para zerar esse número 2, aqui está a operação, ó. Lá na linha 3, você vai fazer linha 3 menos 2 vezes linha 1. A linha 1, que é a linha que contém o pivô. Aqui está menos, porque o número que você quer zerar é positivo. Sempre vai ser com sinal trocado. Bom, vamos lá efetuar esses cálculos juntos? Então, olha só, L3 menos 2 vezes L1. Vamos lá, esses dois. 2 menos 2 vezes 1 deu esse 0. 4 menos 2 vezes 2 deu 0. Menos 5 menos 2 vezes menos 5, que é igual a menos 5 mais 10, que deu 5. Agora, próximo, 6 menos 2 vezes 3 vai dar 0, que está aqui. Agora, esses dois. Menos 5 menos 2 vezes 6 é menos 5 menos 12, que deu menos 17. E, por último, menos 1 menos 2 vezes 14 é menos 1 menos 28, que deu menos 29. Então, nós terminamos o primeiro ciclo do algoritmo com essa matriz, onde a gente colocou o pivô e zerou abaixo dele. Qual é o próximo ciclo? O próximo ciclo nós vamos ignorar a linha 1
E a partir da linha 2, você vai identificar a primeira coluna não nula. Observe que essa não serve, então nós vamos trabalhar nessa coluna aqui, ó, que contém os números -2 e 5. Você vai olhar para o topo tem que ser exatamente 1. Então, esse -2 não serve, nós vamos efetuar uma operação para transformá-lo em 1. A operação é multiplicar por -1 sobre 2, como está escrito aqui. Então, olha só, multiplicando a linha 2 toda por -1 sobre 2, aqui vai continuar igual a 0, aqui vai virar 1, aqui 0, aqui -7 sobre 2 e aqui -6. Estamos com essa matriz agora. Então, nessa matriz, que nós já identificamos o pivô, já colocamos o pivô igual a 1, você vai agora zerar os demais elementos da coluna. Então, nós vamos zerar o -5 e esse 5. Eu vou repetir a matriz aqui para a gente trabalhar juntos nessa operação. Então, aqui está o pivô e nós vamos zerar esse -5 e esse 5. A operação que vai ser aplicada na linha 1 é linha 1 mais 5 vezes linha 2. E a operação aplicada na linha 3 é linha 3 menos 5 vezes linha 2. Vamos fazer juntos esses cálculos. Então, vamos lá. Linha 1 mais 5 vezes linha 2. Então, vamos trabalhar, nós estamos trabalhando na linha 1 e na linha 5. Então, 1 mais 5 vezes 0, 1, que está aqui. Eu vou jogar os resultados na linha 1. Eu estou efetuando esse cálculo aqui, esse primeiro cálculo. Então, agora eu estou aqui ó, com 0 e 2. Então, linha 1 é 2. 2 mais 5 vezes 0, que é igual a 2, que é esse aqui. Menos 5 mais 5 vezes 1, que vai dar 0, que está aqui. 3 mais 5 vezes 0, que é igual a 3, que está aqui. Agora, esses dois aqui. 6 mais 5 vezes menos 7 sobre 2, que é igual a 6 menos 35 sobre 2. Tira o mínimo múltiplo comum, 2, que dá 2, né? 2 vezes 6, 12, menos 35 sobre 2. Então, 35 menos 12, 5 menos 2, 3, 1 menos 2... 1 menos 1, 3 menos 1, desculpa, 3 menos 1, 23. Então, o 35 é maior que o 12, então o resultado vai ficar negativo. Então, ficou menos 23 sobre 2. E para terminar o cálculo, nós estamos agora com 14 no L1 e menos 6 no L2. Então, mais 5 vezes menos 6, que é 14 menos 30. Então, 14 menos 30 vai ficar menos 16. E aí, a gente terminou os cálculos na linha 1. Aqui está o pivô e acima dele já é 0. Agora, o elemento que está abaixo do pivô também deve ser 0. Então, nós vamos agora trabalhar aqui na operação da linha 3. Então, vamos lá. Vou apagar todos esses cálculos para a gente fazer os novos cálculos na linha 3, certo? Bom, então, o cálculo que nós vamos efetuar na linha 3 está aqui, ó. Linha 3 menos 5 vezes linha 2. Então, vamos lá. 0 menos 5 vezes 0, que é esse 0. 0 menos 5 vezes 0, que é esse 0. 5 menos 5 vezes 1, que vai dar esse 0. 0 menos 5 vezes 0, que é esse 0. Agora, aqui, ó. L3 é menos 17, menos 5, que multiplica menos 7 sobre 2, que é menos 17, mais 5 vezes 7, 35 sobre 2. Tira o mínimo múltiplo comum. Então, 17 vezes 2 vai ficar 34. Então, menos 34 mais 35 sobre 2, que vai ficar 1 sobre 2. E, para terminar, L3 é menos 29, menos 5, que multiplica menos 6,
Então, menos 29 mais 30, que vai ficar igual a um positivo, que é esse aqui. E agora, a gente terminou mais um ciclo do algoritmo, porque nós temos o pivô aqui e 0 nos demais elementos da coluna. O primeiro ciclo, com o primeiro ciclo, a gente trabalhou aqui, ó, 1 e 0 abaixo. E agora, o segundo ciclo foi esse 1 e esse 0, correspondendo aí aos demais números da coluna. Agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é você ignorar a primeira linha, ignorar a segunda e, a partir da linha 3, procurar a primeira coluna não nula. Então, ela acontece aqui, ó. Esse número tem que ser exatamente 1. Para transformá-lo em 1, o que nós vamos fazer? Multiplicar por 2. Então, multiplicou aqui por 2, e aí nós vamos ficar com número 1 aqui, e aqui vai ficar 2. Agora, que você já tem o pivô da terceira linha, quais são os próximos passos? Os próximos passos são zerar esses dois valores aqui. Eu vou repetir a matriz para a gente olhar direitinho. Então, eu estou aqui com o pivô da terceira linha. Para zerar o menos 23 sobre 2, na L1, você vai aplicar essa operação, que é L1 mais 23 sobre 2, L3. E para zerar o menos 27 sobre 2, na L2, você vai aplicar essa operação, que é L2 mais o 7 sobre 2 que está aqui, certo? Vamos lá fazer juntos esses cálculos? Então, nós vamos trabalhar, nós estamos aqui com o pivô, nós vamos começar aqui o cálculo da L1. Então, L1 mais 23 sobre 2 vezes L3. Note aqui, ó, que agora a linha que nós vamos usar para zerar elementos é a linha 3, porque o pivô está lá, certo? Então, vamos lá. L1 com L3. Então, 1 mais 23 sobre 2 vezes o zero da L3. Vai continuar igual a 1. Olha aqui o resultado. Depois, 2, agora esses dois, né? 2 mais 23 sobre 2 vezes o zero, continua 2. Agora, esses dois. 0 mais 23 sobre 2 vezes 0, continua 0. Agora, esses dois. 3 mais 23 sobre 2 vezes 0, continua aqui 0 e aqui vai ficar 3, certo? Agora, vamos para esse cálculo, próximo cálculo, vou fazer aqui embaixo, tá? Para ficar mais espaço. Menos 23 sobre 2, que é do L1, mais 23 sobre 2 vezes o número 1 aqui do L3, que vai dar 0, que é esse 0 aqui. Agora, o último cálculo, que é esse, que é menos 16 mais 23 sobre 2, que multiplica 2. Então, vou cancelar aqui, ó, vai ficar menos 16 mais 23. Menos 16, se fosse mais 20, dava 4, mais esses 3, né, dá 7. Certo? Então, a gente terminou aí o cálculo para zerar o número lá na linha 1, que era o objetivo de zerar esse menos 23 sobre 2. Bom, para finalizar, vamos agora fazer os cálculos para obter esta linha 2. Então, olha só, nós estamos trabalhando com esse pivô da linha 3, e agora o nosso objetivo é zerar este termo, mas nós vamos aplicar a operação em toda a linha 2. Observem, pessoal, que os elementos que antecedem menos 7 sobre 2, eles não vão alterar. Olha só, 0, 0, 1, 0, que são esses que estão aqui, certo? Tudo que antecede aquele elemento que você quer zerar, que é o que você já trabalhou anteriormente, ele vai permanecer. A própria operação vai garantir isso. A operação que nós estamos trabalhando é essa aqui. L2 mais 7 sobre 2 vezes L3. Então, vamos começar aqui logo, fazer os cálculos.
Então, L2 é menos 7 sobre 2, mais 7 sobre 2 do cálculo, ó, vezes o L3, que é 1. Então, vai ficar 0, que é esse 0 que está aqui. E para terminar, menos 6 mais 7 sobre 2 vezes o número do L3, que é 2. Então, vai ficar, eu simplifico 2 com 2, sobra 7, menos 6 mais 7 é igual a 1, que é este 1 que está aqui. Então, olha só, pessoal, nós temos aqui o pivô da primeira linha e 0 nos demais elementos. O pivô da segunda linha e 0 aqui nos demais elementos. E o pivô da terceira linha e 0 nos demais elementos. Então, nós terminamos, e essa matriz, que está repetida aqui, é a matriz escalonada reduzida, equivalente por linhas à matriz A. Essa matriz é única, é a única matriz escalonada reduzida equivalente a A. Bom, e aqui a gente finalizou o conteúdo e nós temos aqui alguns exercícios para que vocês pratiquem tudo isso que nós estudamos. E até a próxima aula.